professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e revisões devem ser feitas tendo como base o que aprendemos aqui nas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então à disciplina de espanhol, peguem o caderno, o livro, a bolsinha e se preparem para corrigir todas as revisões. Vamos continuar falando sobre as nossas avaliações que vão acontecer na próxima semana. Espero que vocês tenham achado a atividade bem tranquila de se fazer, porque é a partir dela que a nossa prova foi feita, tá? Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa prova. Então vamos lá, né? Primeiramente, na última aula, nós fizemos uma exposição. Falamos sobre as matérias, eu pedi para que vocês relessem os vocabulários, né? Então agora nós vamos corrigir as questões que eram para ser feitas no caderno, que eram aquelas questões que estavam no slide. Vamos lá. Conjugue o verbo hacer no presente do indicativo. Muito tranquilo, né? Esse verbo estava conjugado, inclusive, no livro de vocês. Era só vocês procurarem ali. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. ¿Ok? Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. 2. Explique o que é a raiz de um verbo e dê exemplos. A raiz do verbo é a parte do verbo que não faz parte da terminação. Então, quando a gente fala que tem 3 tipos de conjugação, nós estamos falando das terminações ar, e ir. Os verbos terminados em ar são de primeira conjugação. Os verbos terminados em são de segunda conjugação. E os verbos terminados em ir são de terceira conjugação. Nesse caso, retirando essa terminação AR, o que resta é a raiz. Por exemplo, amar. Tirando a terminação AR, o que resta é AM. Então, AM é a raiz e a AR é a terminação. O mesmo acontece em sofrer. Tirando a terminação ir e R, o que nos resta é SUFR. Então, é essa a nossa raiz. Então, descobrir a raiz do verbo é muito simples. É só tirar a terminação, o que resta é a raiz do verbo. Explique a diferença entre verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares não sofrem modificações na raiz, enquanto os verbos irregulares sofrem modificações na raiz. É só isso. Os verbos regulares, o nome já diz, né? Ele não vai sofrer nenhum tipo de modificação. A raiz sempre será a mesma e as terminações também sempre serão as mesmas. A diferença para os verbos irregulares é que os verbos irregulares permanecem sim com a mesma terminação, mas as raízes vão sofrer algum tipo de interferência. Pode ser que não seja em todas as conjugações, como vimos alguns casos de verbos que têm uma irregularidade em apenas uma pessoa. Em alguns tempos verbais, temos em 2 e assim por diante. 4. Explique a utilização de muy e mucho. Muy é utilizado antes de adjetivos e advérbios. Estás muy linda, yo estoy muy bien, ok? E mucho é utilizado antes de substantivos e após os verbos. Só nos resta lembrar sempre que eles têm o mesmo significado, né? Em português, a gente não faz essa diferenciação. Nós temos a palavra muito, mas em espanhol, sim. Muy, utilizado antes de adjetivos e advérbios, e mucho, utilizados antes de substantivos e após os verbos, tá bom? 5. Explique o que é voceo. Maneira de falar em uma parte da América Latina em que vos se torna o presente de tratamento informal para a segunda pessoa do singular e usted o tratamento formal para a terceira pessoa do singular, enquanto tu e vosotros não são utilizados e ustedes se torna o pronome formal e informal em segunda e terceira pessoa do plural. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Digamos que eu encontre um amigo, uma pessoa com quem eu converso de maneira informal, alguém com quem eu tenho intimidade. Vou tratá-lo em uma língua que não utiliza o voceio por tu. Se eu encontro mais de uma pessoa com quem eu tenho intimidade e eu não preciso tratar com formalidade, vou utilizar vosotros. E quando eu encontro pessoas ou uma pessoa
com quem eu preciso tratar com mais formalidade, né? Pessoas que eu não conheço, pessoas mais velhas em posições de poder, eu vou utilizar usted quando é uma pessoa só e ustedes quando é mais de uma pessoa. Então, sem você, o tu e vosotros é informal. E usted e ustedes é formal. Quando a gente tem uma língua que utiliza o você, isso vai se modificar um pouco. Quando eu encontrar uma pessoa de quem eu sou próximo e não preciso ser formal, vou utilizar vos. Vos. Não é vosotros. Vos. E quando eu encontrar alguém que eu precise ser um pouco mais formal, né? Falar aí com uma formalidade maior, vou utilizar usted. Usted permanece. Só que quando eu encontro mais de uma pessoa, né? Tanto pessoas com quem eu preciso ser formal, com quem eu não preciso, com as línguas que utilizam o você, o tratamento é sempre ustedes, porque o vosotros não existe, ok? Então, lembrando, sem o você, tu, vosotros, informal. Usted, ustedes, formal. Com você, vos, ustedes, informal. Usted, ustedes, formal, ok? Conjugue o verbo conhecer no presente do indicativo. Desculpem aqui, tá? Não, que eu não coloquei, né? Mas só que a gente conjuga aqui na fala mesmo, porque vocês já têm aí no livro, né? E na videoaula também. Yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocen. O verbo conocer é um verbo irregular, mas ele não é irregular em todas as conjugações. Ele só é irregular na primeira pessoa do singular yo. Yo conozco. Se ele fosse regular, seria yo conozco, né? E na verdade não é assim. A gente tem aí um Z para separar essa sílaba e fazer esse som diferente. Yo conozco. Não é yo conozco. Então, yo conozco. Lembrando, anotem isso aí no livro, no caderno de vocês, com balãozinhos, estrelinhas e glitter. Yo conozco. O verbo conhecer é um verbo irregular apenas na primeira pessoa, ok? É uma dica minha, anotem. Verbo conhecer é irregular apenas na primeira pessoa com yo conozco. C-O-N-O-Z-C-O, conosco. 7. Quais são os adjetivos possessivos correspondentes a cada uma das pessoas? Então, yo é mi e mis, como em mi corazón, mis libros, ok? Tu é tu e tus, como em tu historia, tus cuadernos. El, ella, usted, que é a terceira pessoa do singular, é su e sus, como em su vida, sus engaños. Nosotros y nosotras, então primeira pessoa do plural, né? Nuestro y nuestros. Nuestro coche, nuestros vasos, ok? Seria copos. Vosotros, vosotras, segunda pessoa do plural. Vuestro y vuestros. Vuestro libro, vuestros cuadernos. E ellos, ellas, ustedes, que é a terceira pessoa do plural, seria el, ella, usted, no caso, né? Seria su e sus. Eu coloquei assim para vocês lembrarem. É igual, tá? El, ella, usted ou ellos, ellas, ustedes é igual. Seria su e sus. Não vai ter modificações. Su historia, sus historias. Tanto para a terceira pessoa do singular, quanto para a terceira pessoa do plural. El, ella, usted, ellos, ellas, ustedes utilizam su e sus. Su vida, sus sueños, ok? Explique o que ocorre para que as palavras de mais el se torne del. Houve uma contração de artigos, ou seja, a preposição de foi contraída, se juntou ao artigo el. Em português, a gente tem muitas contrações. Em espanhol, não é bem assim, né? Vocês devem se lembrar na última aula e também nas outras videoaulas que não são muitas contrações que existem aí de preposições e artigos. Em português, quase todas se contraem, mas em espanhol não. Inclusive, uma das contrações mais famosas, né, que nós temos é a crase, que muita gente fala que não sabe usar. Em espanhol, isso não acontece, né? Porque não existe aí dois as iguais. Em espanhol, em português, né? O artigo é a e preposição também. Então, a gente tem dois as juntos que se precisaram
se juntar para não ficar a. Vou a igreja. Vou a. Isso não vai acontecer. Então, vou à igreja. A gente coloca um a só, a gente contraiu o artigo com a preposição e colocou o sinal grave, que é a crase, né? Em espanhol, isso não existe, porque a e lá são diferentes. A preposição é a e o artigo é lá. Então, não houve essa necessidade. Quando a gente ensina para os falantes de espanhol como se utiliza a crase, eles nunca erram, porque é só traduzir a, lá, e aí é só colocar um a só com crase. 9. Forme frases com o verbo gustar para cada uma das pessoas. Me gusta la escuela, te gustan las lechugas, le gusta el dulce, nos gustan los deportes, os gusta la natación, les gusta la música. Essa atividade era só para vocês irem treinando. Eu coloquei aqui algumas sugestões de frases. Seria bom que vocês escrevessem, porque isso vai fixando a matéria. O verbo gustar, então, a gente utiliza gusta quando o que está à frente é singular. E gustan quando é plural. Lembrando que o gusta também a gente utiliza em verbos do infinitivo, como me gusta escrever la historia, ok? E o que vocês precisam realmente lembrar são essas pessoas. Me, te, le, nos, os, les. A mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, a nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos les gusta. 10. Quais são os dias da semana e os meses do ano em espanhol? Muito fácil essa, né? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muito bem, então essas foram as atividades dos slides. Agora peguem o livro que nós vamos corrigir as páginas 104 a 107. Página 104. Ordena los párrafos del cuento del argentino Oche Califa. Então temos aqui, né, já numeradas, porque como era para casa já está tudo corrigido. E eu vou ler na ordem, tá? A ordem é 2, 4, 3, 1. En una casilla de villa, el papá y sus dos hijos están mirando por el vidrio roto de la ventana. Es mediodía y solo han comido un poco de pan duro y mojado en mate cocido. El día está gris y amenaza con llover, pero como el padre tiene los brazos muy largos, abraza a los chicos, le guiña el ojo y les dice: si a la tarde llueve leche, ponemos las tazas afuera, ¿eh? É uma história muito triste, né? Numa casinha de vila, o pai e seus dois filhos estão olhando pelo vidro quebrado da janela. É meio-dia e só comeram um pouco de pão duro molhado no mate cozido. O dia está cinza e ameaça de chover. Mas como o padre tem os pés longos, os braços longos, ele abraça os meninos, ele acarinha o olho deles e diz: se à tarde chove leite, nós vamos colocar os copos lá fora. Então, vamos lá. Contesta oralmente a las preguntas. ¿Quiénes son los personajes del cuento? El padre y sus dos hijos. ¿Dónde sucede la historia? Es una casilla de la villa. ¿Cuándo ocurre la historia? A las 12 de um dia qualquer. Então, a gente não sabe o dia exatamente, a gente sabe que é ao meio-dia. E quem conta a história? Um narrador. Então, a gente tem aí um narrador. 4. El cuento retrata una situación de pobreza y hambre. ¿Qué expresiones utilizadas por el narrador reflejan eso? Então, o conto retrata uma situação de pobreza e fome. Quais expressões vão refletir isso, né? Casilla de la vila. Casilla, quando a gente utiliza esse casinha de uma vila, já remete a essa situação de pobreza. Vidrio roto, então o vidro quebrado, né? E um pouco de pan duro. Então, tudo que eles comeram foi o pão duro. 5. ¿Cuál de los títulos de abajo te parece el mejor para la historia y por qué? Bom, é uma resposta pessoal, né? Vocês podem escolher aí, podiam, né? Porque já fizeram. Ameaça de lluvia, a pesar de todo, e tenemos hambre. Então, ameaça de chuva, apesar de tudo, e temos fome. Busca en la ilustración del texto los siguientes objetos. Taza. Taza. Taça em espanhol é xícara. Elas estão ali na prateleira. Vaso. Vaso. Vaso em espanhol é o copo. Está ali na mesa.
Plato, plato. Plato em espanhol é o prato, que também está na mesa. Cuchara, cuchara. Cuchara em espanhol, colher, também está na mesa. Cuchillo, cuchillo. Cuchillo em espanhol é a faca, está ali perto do prato. Olla, olla. Olla é uma panela que está ali na mesa também. Pava, pava. Pava é uma chaleira que está ali na prateleira. Mantel, mantel. Mantel é o forro de mesa. E servilleta, servilleta é um guardanapo. Busca en la sopa de letras 3 alimentos del desayuno, 3 del almuerzo, 3 de la cena, 3 postres e 3 bebidas e completa el quadro. Então, desculpem, a sopa de letras de vocês precisaria ficar assim. As palavras são pudim, água, fruta, helado, cocido, cereales, vino, ensalada, galletas, carne, pana, zumo, pasta, pescado e sopa. Então, de desayuno son pan, galletas, cereales, almuerzo y cena, ensalada, carne, cocido, pasta, sopa, pescado. De postre, pudín, helado y fruta. Y bebida, água, zumo e vinho, ok? Então, do desayuno temos pão, biscoito e cereais. No almoço e jantar, salada, carne, cozido, massa, sopa e peixes. De sobremesa, pudim, sorvete e fruta. E bebida, água, vinho e suco. 8. ¿Te acuerdas de los modelos de conjugación de verbos regulares de presente de indicativo? Completa la tabla con las terminaciones. Então, yo desayuno, te desayunas, vos desayunás. Él desayuna, nosotros desayunamos, vosotros desayunáis, ellos desayunan. Beber, né? Segunda conjugação. Yo bebo, tú bebes, vos bebés. Él bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos beben. Yo parto, tú partes, vos partís, él parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos parten. ¿Okay? Lee los datos de mis 4 hermanos, conjuga los verbos y complete el cuadro. A María le gustan los libros de poesía y las novelas antiguas. Gustan porque são livros de poesia e novelas antigas, está no plural. Mi hermana menor tiene 6 años. Pepa estudia francés. La hija mayor de mi madre tiene 15 años. Javier es el Benjamín, tiene 4 años. Benjamín é o filho mais novo, tá? A una de mis hermanas le gusta el rock. Celeste es rubia y delgada. Mi hermana mayor estudia informática. A mi hermano le gusta jugar al fútbol. Una de mis hermanas tiene 8 años. A mi hermana de 8 años le gustan las fiestas de cumpleaños. La que estudia artesanía es morena y tiene los ojos oscuros. Mi hermano menor no estudia, va a la guardería, ou seja, ele vai para a creche. La niña a quien le gusta el rock es guapísima. Una de mis hermanas estudia portugués. Mi hermano es gordito y muy listo. Listo seria alguém esperto, tá? Então, nome, idade, gostos, como é e quem estudia. María tiene 15 años, le gustan libros de poesía y novelas antiguas, es morena, tiene los ojos oscuros y estudia informática y artesanía. Pepa tiene 6 años, le gusta rock, es guapísima y estudia francés. Javier tiene 4 años, juega al fútbol, es gordito, muy listo, no estudia, va a la guardería. Y Celeste tiene 8 años, le gusta fiestas de cumpleaños, es rubia y delgada y estudia portugués. ¿Ok? 10. Completa los huecos con me, te, le, nos, os, les. A Mónica le gusta su conejo. A mí no me gustan los osos de peluche. A ti te gustan las víboras. A los niños les gusta mucho el patito feo. A vosotros, ¿qué animales os gustan? A mis hermanos y a mí nos gustan los pájaros y las mariposas. Então, a mim me, a ti te,
a él, le, a nosotros, nos, a vosotros, os, a ellos, les. Que é aí as partículas que vocês precisam saber sempre. Ordena la viñeta. Então, a primeira é a segunda é a primeira, a terceira é a última e a quarta é a terceira. A ordem é 2, 1, 4, 3. Então, temos aí, né, um ratinho e... desculpem, e um gato. E ele fala, 1, 2, 5 y escabeches. E já eletrifican hasta los ratones. Então, ele foi eletrificado. É um pouquinho triste essa história, né? Bom, estudem bastante pelas atividades, tá? Vejam as videoaulas. Não precisa voltar em todas as videoaulas para poder aprender todos os exercícios. Não tem necessidade. Tudo que vai cair na prova está nesta videoaula e na videoaula passada. Tudo que está nas atividades de revisão é o que vocês precisam para fazer nossa avaliação na semana que vem, tá bom? Estudem bastante, boa sorte e lembrem-se, juntos no caminho certo.